pouco o jogo de amanhã, porque o Flamengo vai receber também, com o Maracanã lotado, o Flamengo vai receber o Vélez Sarsfield da Argentina, depois de ter vencido o jogo de ida lá, né, por 4-0. Vai agora o Dorival tentar confirmar a classificação para a grande decisão. Vamos colocar o campinho aqui do Flamengo com a provável escalação para esse jogo de amanhã. Olha só, o Flamengo deve jogar com o Santos no gol, a defesa um pouco mexida, né, porque os dois zagueiros estão suspensos, os titulares, o Léo Pereira e o Davi Luiz. Então, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Felipe Luiz. João Gomes, Everton Ribeiro, o Vidal no lugar do Thiago, porque o Thiago está pendurado com 2 cartões amarelos. Então, vai Vidal junto do Arrascaeta, que é dúvida, né? O Arrascaeta com um problema no pé, né? Acabou sendo poupado no final de semana, era dúvida para esse jogo. No ataque, Pedro e Everton Cebolinha, porque Gabriel ou Gabigol também tem 2 amarelos, por isso não vai correr riscos o Dorival e vai tirar o atacante desse jogo de amanhã. Nem no banco. Nem no banco. Pelo amor de Deus. Exatamente. O Gabigol quase não reclama, né? Então até no banco ele poderia ser expulso ou tomar um cartão amarelo. É o certo a se fazer, né, PVC? Eu falei ontem um pouco sobre o Gabigol e eu vou fazer aqui uma observação. O Ministério da Saúde adverte, esta crítica é construtiva. O Gabigol é muito mais do que um jogador pilhado. O Gabigol é um jogador extraordinário. É o jogador mais jovem a fazer 100 gols em Campeonato Brasileiro. Ele tem 26 anos de idade, ele tem 100 gols em Campeonato Brasileiro em 200 jogos no Flamengo. É um número absolutamente incrível. Agora, ele não pode ser o jogador mais vezes expulso em Campeonato Brasileiro desde que ele chegou em 2019. Não pode. Ele é um atacante, né? Se ele fosse zagueiro, já era absurdo. Então, repito, o Ministério da Saúde adverte, esta é uma crítica construtiva. Gabigol, você tem que pensar em jogar futebol, você sabe muito. Você sabe jogar muito futebol. Agora, não adianta você dizer, o árbitro tem culpa, no domingo teve culpa? Claro que teve. O árbitro foi muito ruim, foi péssimo. Agora, bateu a falta com força para demonstrar sua raiva, sai e vai jogar aqui que vai abrir o braço para falar com o árbitro. Já bateu a falta com uma força que podia ser desproporcional, que o árbitro podia até fazer mais uma lambança. Bate a falta e sai para jogar. Vai para a grande área tentar fazer o gol. O jogador tem que ter um entendimento, né, Grafa? Não é fácil ali no calor do jogo, né? Quando você está sendo... E o Gabigol é muito irritado pelos outros, né? Porque ele também irrita e provoca os adversários. Então, jogador com essa característica tem que ter uma preocupação ainda maior em ter a cabeça fria durante o jogo para evitar duelos e discussões que possam comprometer a atuação dele em campo, né? O Gabriel é o oposto da mensagem do Abel, né? Ele é cabeça quente e o coração frio, né? Mas é interessante isso aí, porque é uma característica do Gabriel ser daquele jeito. Ele incendeia jogo, ele incendeia os companheiros, ele motiva os companheiros. É uma característica, o Flamengo já tem essa característica de jogadores serem polêmicos. Ele é um cara que está na história do Flamengo por todos esses gols, não só pelos 2 gols que ele tem na final de 2019, mas pela característica, pela qualidade dele. Mas, assim, eu lamento muito mais o primeiro cartão amarelo dele do que o segundo ali. Que aquele ali no lance, ele cai, o cara chega, chuta a bola no peito dele, até entendo aquela raiva dele. Mas o primeiro cartão dele é que eu não entendo, né? Acabou o primeiro tempo, ele foi reclamado de 2 minutos, saiu gesticulando e tomou o amarelo, que consequentemente teve o segundo. Mas é um grande jogador, são fases daí, eu já passei por fases também de ser expulso várias vezes assim, mas... Várias, né, Grafa? Várias? Eu tive uma época assim que eu, no 2004 no São Paulo, acho que fui expulso umas 3 vezes. Tomava cartão adoidado todo jogo, quando eu jogava mais pelos lados ali. Você é tão calmo aqui, rapaz? Porque você voltava para dar combate. Eu voltava muito para dar combate. Não e reclamava também. Reclamação também. Mas eu sou tranquilo, mas dentro de campo a gente se transforma, né? E o Gabriel às vezes ele é muito mais vítima do que culpado disso tudo aí. Olha, o Everton Ribeiro amanhã vai se tornar uma marca super importante. Acho que para ele ficar realmente lisonjeado, porque ele vai se tornar o recordista de jogos pelo Flamengo na Libertadores. Ele hoje está empatado com o Júnior, né, com 48 jogos, o nosso Júnior, maestro, e amanhã ele vai fazer 49 jogos com a camisa do Flamengo na Libertadores
e vai se tornar o jogador que mais vezes vestiu a camisa rubro-negra na competição. O Júnior é quem mais vestiu a camisa rubro-negra, ponto. Como é que é? O Júnior Maestro sim. é o jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra na soma de todas as competições. Mas está sendo ultrapassado agora pelo Everton Ribeiro na Libertadores. Na Libertadores. Parabéns ao Everton. E é um grande jogador, tem feito de novo uma ótima temporada e acho que é um dos símbolos desse time, né? Tão vitorioso desde 2019. O Everton com cabelo, ele é... Pois é, ele tá cabeludo, cabelo, ele tá... Tá cabeludo, o que aconteceu com ele? Olha Seria lá. o Sansão do... Aumentou a plantação ali, né? Mas ele está jogando muito bem. Ele voltou a jogar bem, numa posição diferente, jogando na parte do lado direito. Nós falamos de cabelo, você mudou de assunto. Não tem nada, nenhum problema com cabelo. O único que não tem cabelo aqui sou eu. O Everton tem, nessa nova posição, ele tá se reencontrando de novo. Ele teve um período de declínio, mas ele participa muito do jogo. Tem gente que acusa o Arrascaeta. O Arrascaeta, para mim, foi o grande jogador do Flamengo nessa temporada. Mas o Arrascaeta é um jogador de lampejos, de fazer uma jogada extraordinária. E o Everton, ao contrário, é um jogador que participa como uma formiguinha. Lembra um texto do Mário Filho sobre o Tele? O Mário Filho escreveu sobre o Tele uma vez. O Tele é jogador. Tele não para nunca. Dito assim, parece simples. Os jogadores todos correm os 90 minutos. Seria assim não fosse Tele. Tele é o ponteiro dos segundos. Não para nunca. Esse é o Everton Ribeiro. É o ponteiro dos segundos. Uma boa definição, com uma qualidade espetacular. Pô, como é bom ver o Everton Ribeiro jogar. Amanhã ele vai ter o Vidal, né? Não muda muito, né? Vidal, Thiago Maia. Claro que o Thiago Maia talvez seja um pouco mais... Muda o posicionamento do João Gomes. Magador, O João Gomes vai fazer o primeiro volante e o Vidal joga como terceiro homem de meio campo. Faz o losango do lado esquerdo com o Everton Ribeiro do lado direito. O Arrascaeta não deve jogar também, né? Porque ele tem a lesão. Está na dúvida ainda, né? É uma dúvida para esse jogo de amanhã. Eu tô curioso de saber como é que o Vélez vem. Se vai sair pro jogo ou se vem na casinha. Eu vou te falar, se eu fosse o técnico do Vélez, eu viria com o time reserva. Pô, eles estão em penúltimo lugar no Campeonato Argentino. Pô, foca lá agora, esquece. Não vai ganhar do Flamengo de 5. Se for pra cima do Flamengo, vai tomar um caminhãozinho. Não tem como. Não é? É melhor ficar na casinha ali. Eu tô curioso para saber como é que vem o... Porque os 4-0 foi muito contundente do Flamengo, né? E o Vélez no pré-jogo tinha assim, a expectativa de um jogo mais complicado para o Flamengo. Sim. Mas o Flamengo fez com que o jogo fosse não fácil, né? Facilitou o jogo pela maneira como atuou, né? Até pelo ambiente que costumam proporcionar ali os times argentinos, né, Grafa? Sempre foi muito difícil jogar lá. Mas o Flamengo não tomou conhecimento, sobrou no jogo e fez 4, poderia ter feito 5, 6, 7, porque criou oportunidades para isso. Projetando ainda esse jogo, e pensando no jogo passado, porque eles participaram, o Vidal e o Cebolinha foram bem no fim de semana? O que vocês acharam? O Cebolinha fez um bom jogo contra o Ceará, apesar do Flamengo ter sofrido, meteu bola na trave no finalzinho do jogo, podia ter virado a partida nos últimos minutos. Acho que o Cebolinha fez a melhor partida dele, embora tenha feito o primeiro gol dele contra o São Paulo, que a gente está vendo aí. Acho que contra o Ceará ele rendeu mais, ele jogou mais, estava mais à vontade, estava mais solto e podia ter marcado o segundo gol dele com a camisa do Flamengo. Não vai ser o Flamengo aquele que a gente já sabe de memória, né? Que já jogou 7 vezes e ganhou 6. Está quase empatando com o número de jogos do time do Jorge Jesus, aquele que a gente aprendeu em 2019, que jogou 8 vezes, ganhou 6, empatou 1 e só perdeu para o Liverpool na prorrogação. Este aqui ganhou 6 e empatou 1. Esse de Santos, Rodinei, Davi Luiz, Del Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse está invicto com 7 partidas, 6 vitórias. Mas não vai jogar esse time inteiro, porque tem a questão dos cartões. Mesmo assim, é um time formidável que tem tudo para completar, para fazer uma grande vitória contra o Vélez. No fundo, a gente está vendo que em alguns momentos, pelo desequilíbrio financeiro, em muitos momentos parece ser mais difícil jogar o Brasileiro contra times da parte de baixo da tabela do que jogar a Libertadores, né? Se você pensar na dificuldade que o Flamengo teve contra o Ceará e na facilidade que teve contra o Vélez, é claro que não é sempre assim. Se você pegar o River Plate vai ser diferente, se você pegar o Boca Juniors vai ser diferente, se você fizer um jogo contra o Atlético Nacional de Medellín vai ser diferente,
Mas nessa semana especificamente, a gente termina a semana com a sensação, esses 8 dias, com a sensação de que é mais difícil para o Flamengo enfrentar o Ceará do que enfrentar o Vélez. Sem dúvida nenhuma. E como é que você acha que chega esse Atlético para enfrentar provavelmente o Flamengo na decisão, Grafa? Como é que você imagina que vai chegar esse Atlético para a decisão? Mas tem um tempinho até lá ainda, né? Essa decisão, né? Muita coisa pode acontecer. Eu estava vendo aqui agora, você estava falando, estava prestando atenção nesse lance da cotovelada aí. É bem polêmico isso daí. Mas muita coisa vai acontecer até lá. Tem essa... Dia 29 de outubro. Tem esse Brasileirão pela frente ainda, que o Atlético está brigando ali pelas primeiras colocações ainda. Mas creio que vai ser um Atlético bem parecido do que esses 2 jogos com o Palmeiras. Um time jogando mais para frente, né, do que foi contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu tenho para mim, não sei se você concorda comigo, Grafite, o debate que a gente já teve aqui. Para mim, o Filipão não queria ficar tão atrás contra o Flamengo. Ele não conseguiu para jogar. Também, né? Acho que vai muito também do que os jogadores fazem dentro de campo por conta do ambiente, de ser uma decisão, de ser o Flamengo, um time que os jogadores sabem que tem uma qualidade superior a que eles estão jogando ali. Eu não sei o que pode ter acontecido ali, mas eu no meu entender, poderia ter jogado mais. Não sei se foi a ordem do Filipão, aquela coisa, os jogadores daquele jeito. É difícil ter sido ordem do técnico. Nem o técnico nenhum vai dizer para o seu jogador, vamos ficar fechadinho aqui, não ataque, não passem do meio campo. Não, isso. Eu acho que ele... eu acho que ele organizou a equipe. Eu tenho certeza que ele gostaria de ter atacado mais. Isso. Fato é que a maneira como ele armou e o jeito que encontrou o Flamengo do outro lado, ele não conseguiu. Ele organizou a equipe também para se defender mais e tentar sair no contra-ataque, não conseguiu, tanto é que o jogo foi 1-0 para o Flamengo. Se o Atlético se expõe muito, pode ser 3, 4 quando se joga com o Flamengo aberto e exposto. Mas eu creio que dessa vez ele vai usar muito esses 2 jogos da Copa do Brasil como exemplo para utilizar na final, né? Olha, daqui a pouco a gente vai falar mais desse jogo, né? A classificação do Atlético Paranaense para a decisão da Libertadores, depois desse empate lá no Allianz Parque, em São Paulo, pelo placar de 2-2. A gente dá uma pausa aqui no futebol brasileiro para falar um pouco sobre Liga dos Campeões.